haja coração para controlar as emoções, não é? É bem assim. Muito obrigado a todos por fazerem essa homenagem. Obrigado aos anciãos, ao coro que cantou, aos queridos irmãos. O mês de outubro foi escolhido por todos os cristãos em todo o mundo como o mês da apreciação pelo trabalho do pastor. E a UPASD, União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, escolheu o dia 7 de outubro, portanto, hoje, como o dia do pastor. E dentro do calendário do pastor, deu muito bem estarmos aqui hoje e receber esta homenagem de vocês e também com o filho a falar, é totalmente diferente. E, de acordo com a Faculdade Teológica Sul-Americana, 85% das igrejas são lideradas por pastores sem formação teológica. Isto referindo-se àquela geografia, América do Sul, e levando em conta todas as confissões religiosas. Então, esta revista fez uma pesquisa, fez um levantamento, 85% dos pastores daquelas igrejas não têm formação teológica. Curioso, não é? Nós, adventistas do sétimo dia, temos no Brasil, por exemplo, várias faculdades, 4 faculdades de teologia, e aqui na Europa temos várias, as que dão atendimento para nós em Portugal, é a faculdade de Colonges e de Sagunto, Colonges na França, Sagunto na Espanha, de modo que nós, na Igreja Adventista, temos pastores formados em teologia, mas esta é a realidade. É por isso que é necessário termos anciãos, temos oficiais de igreja que se unam aos pastores para que o trabalho possa continuar. E esta homenagem que nos foi dada como casal pastoral, não é apenas a nós. Eu queria também retribuir de uma forma carinhosa, em primeiro lugar, aos anciãos, que são copastores, são aquelas pessoas que estão sempre em contato com o pastor para definirmos estratégias de visitação, de atendimento, de preparo para o batismo e de continuação do ministério na igreja. Não fossem os anciãos locais, a igreja não seria o que é. Então a homenagem vai para os anciãos, a homenagem no dia do pastor vai para cada oficial de igreja que tem um cargo e que se disponibilizou e trabalha para Deus. Que Deus abençoe vocês e a todos nós. Hoje é muito mais fácil as pessoas escolherem medicina, escolherem engenharia, magistério, arte, música para os jovens, não é? Para fazerem a faculdade, para terem a formação, do que para serem pastores. As vocações estão em crise, esta é a grande verdade. E é curioso que Deus faz alguns chamados, nós já mencionamos num outro momento e eu gostaria de repetir. Deus faz o primeiro chamado para que todos sejam salvos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o primeiro chamado universal para a salvação. O segundo chamado é um chamado específico para o ministério. Paulo falou: dou graças a Deus por considerar-me útil, pondo-me no ministério. Depois o outro chamado que Deus faz é para os irmãos voluntários, os irmãos leigos, assumirem cargos e trabalharem para Deus internamente e também em pregação do Evangelho. É curioso que quando Deus chama as pessoas, quase todas sentem-se incapacitadas. É sempre assim. E nós como líderes de igreja, especialmente nessa época do ano, quando tratamos com comissão de nomeações, é comum nós ligarmos para as pessoas e elas dizerem assim: eu não estou capacitado para esse cargo. E várias pessoas ficam nisso e não aceitam. Outras, quando conversamos e mostramos exemplos bíblicos, acabam por aceitar. E eu trago 2 exemplos que são muito conhecidos na Bíblia Sagrada. Moisés é o primeiro. Em Êxodo 4, verso 10, Moisés disse algo muito interessante. Ele disse assim: meu Deus, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Nós conhecemos estas palavras de Moisés no contexto quando Deus pediu para ele ir até o Egito e tirar o povo de Deus de lá.
Ele tinha passado 40 anos no deserto e considerava-se incapacitado para fazer o trabalho. E nós vimos que Deus insistiu com ele, Deus mostrou que ele tinha capacidade, que tinha que ser Moisés, ele foi e fez o trabalho. O outro exemplo está em Jeremias, capítulo 1. Eu gostaria de ler esse texto com você. Se você quiser abrir a Bíblia, você poderá acompanhar comigo em Jeremias, capítulo 1, versos de 4 a 7. É o chamado que Deus fez para Jeremias, e ele disse que era um menino. Vamos ler isso na Bíblia Sagrada. Diz assim, Jeremias 1:4, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Temos estes dois exemplos que a Bíblia Sagrada nos traz. E é curioso. E há outros também, outros profetas que sentiram-se pequenos diante de de grandes responsabilidades. E é interessante analisarmos que dentro do contexto adventista do sétimo dia, Deus chamou uma jovenzinha chamada Ellen Gold Harmon. Com 17 anos, Deus a chamou para o ministério. Mas, não sei quantos sabem, penso que uma boa parte de nós sabemos, antes de Deus chamar Ellen White, Deus chamou outros 2 jovens para o ministério profético. Agora vocês começam a lembrar dos nomes desses 2 jovens. Em 1842, Deus chamou Guilherme Foy, ou William Foy. Ele recebeu 2 visões. Uma visão durou 2h30. A outra visão durou 12 horas. Bastante tempo, não é? E esse jovem, Guilherme Foy, recebeu a visão de que Jesus ia voltar e ele transmitiu para as pessoas que estavam ao seu redor. E os crentes daquela época, nos Estados Unidos da América, verificaram e concluíram que aquilo vinha de Deus mesmo. Deus o chamou, mas ele disse, eu não quero, eu não consigo, é muito pesado para mim. Depois, em 1844, no mês de agosto, Deus chamou outro rapaz, chamado Hazen Foss. E da mesma forma ele teve algumas visões, e as visões diziam também, Deus quis revelar-se, dizendo que Jesus ia voltar a esse mundo. Foi o contexto milerita, que nós conhecemos a história. E depois, no inverno, no mês de dezembro, Deus deu visões para Ellen White. Ela teve então a sua primeira visão, que não foi diferente. Ela viu o povo indo para o céu, o povo caminhando rumo a Canaã celestial, tendo que deixar muitas coisas aqui, com algumas dificuldades, mostrando também sobre a volta de Jesus. É interessante que aqueles 2 recusaram. Eles recusaram e um deles, infelizmente, teve um fim espiritual muito triste. O outro continuou como pastor e cumpriu a missão, mesmo tendo negado o ministério profético, chamado para o ministério profético. Então Deus chamou Ellen White e ela fez um trabalho maravilhoso. Eu cito esses exemplos porque para trabalharmos exclusivamente para Deus é necessário entrega. Não é muito fácil você sair de um país e ir para o outro, ser missionário. Não é muito fácil você ser pastor e, como Levi Mateus, que foi discípulo, como Pedro e outros que deixaram a pescaria, Mateus deixou a coletoria e seguiu Jesus. Não é muito fácil você dizer, eu vou recusar ser médico, ou ser enfermeiro, ou ser professor, ou qualquer outra profissão e vou ser pastor, ou vou ser profeta. Não é fácil, necessita-se de uma entrega. Por isso, eu também digo que não é fácil você ser escolhido para trabalhar na igreja por um ano todo, e ali cada sábado, cada semana, você estar envolvido com as atividades da igreja, é necessário entrega. E parabéns a você, dou os parabéns a você que aceita, que está disponível, porque Deus precisa de mordomos fiéis, necessita-se de mordomia, necessita-se de mordomos.
necessita-se de vocações ministeriais. E aqui eu aproveito nesse dia do pastor, que eu escolhi escolhi esse tema, o uso dos meus dons, para desafiar os jovens que aqui estão, mesmo pessoas adultas, meninos, meninas, que sentem o Espírito Santo falar, por que não vai fazer teologia, por que não vai ser pastor, por que não vai ser pastora, por que não vai trabalhar para Deus? Desafio você a orar, a pedir a orientação de Deus, porque necessita-se de vocações ministeriais. Esse é um assunto que sempre gostei desde menino. Na minha igreja natal, lá no Paraná, no Brasil, eu sempre observava as pessoas que cantavam, que trabalhavam para Deus, observava as pessoas que davam estudos bíblicos, até me candidatei com 16, 17 anos, mais ou menos, a acompanhar um dos anciãos que gostava de dar estudos bíblicos e aprendi, e eu estava lá para observar, para ver, e aquilo tudo me motivou a estar onde estou. E eu questionava Deus naquela época, né? E onde estão os meus dons? Quais são os meus dons? Será que algum dia vou receber um dom, vou saber qual é o meu dom? Eu não sabia com 16, 17, 18 anos. Né? E aquilo fez-me, aquilo tudo fez-me a buscar mais a Deus, a orar mais. E um dia ouvi um pastor pregar e ele disse que todos os filhos de Deus recebem pelo menos um dom, e eu queria saber qual era o meu dom espiritual, e aquilo me fez a buscar a Deus. E o texto bíblico, eu não vou ler o texto, eu vou apenas mencionar, que fala dos talentos, está em Mateus capítulo 25, versos de 14 a 30, ali conta a história do Senhor que saiu distribuindo talentos. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Depois que ele conferiu talentos aos seus servos, ele foi para uma terra distante. Depois de um certo tempo, ele voltou e quis cobrar os dons, os talentos que tinha dado. A quem deu 5, ele perguntou, onde é que estão os 5? Olha, eu trabalhei, eu tenho mais 5, estão aqui 10. Ao que tinha recebido 2, eu trabalhei e consegui mais 2, estão aqui os 4. E você que recebeu 1, onde é que está o seu talento? Olha, eu tive medo, o senhor era um senhor duro, um senhor vingativo, eu escondi e está ali debaixo da terra. E depois, então, o Senhor deu aquela sentença, não é? Os que tinham múltiplos dons receberam a sentença para entrarem no reino celestial. O que enterrou a sentença foi que ele seria destruído, seria queimado. Esta é uma referência a Jesus que veio a esse mundo, conferiu dons para a sua igreja, está no céu agora, e ele vai voltar, e ele dará sentença também para aqueles que usaram ou não os dons espirituais. É uma palavra dura, mas está na Bíblia Sagrada. Por isso é um assunto muito sério, e eu resolvi tocar nesse ponto, porque é muito importante conhecermos esse tema. E eu pergunto, por que é importante falarmos sobre os dons espirituais? É porque está na Bíblia Sagrada. Quando vamos em 1 aos Coríntios 12, verso 1, 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 1, o apóstolo Paulo disse assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então nós precisamos saber. Deus quer nos ensinar. Deus tem o que nos ensinar sobre os nossos dons espirituais, não é? Outro motivo, porque é importante, é porque somos motivados a usá-los. Quando vamos em 1 Timóteo capítulo 4, 14, nós encontramos um outro texto que diz assim, 1 Timóteo 4, 14, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos. Claro que aqui Paulo está a falar para Timóteo, que era pastor, né, que recebeu a ordenação, e os anciãos, anciãs, diáconos, diaconisas também, na nossa divisão, são ordenados com a imposição das mãos. E isto estende-se também a todos os oficiais da igreja. Não desprezes o dom que há em ti. Por que é importante estudarmos sobre esse tema? Porque somos responsáveis pelo uso.
1 Pedro capítulo 4, verso 10, também menciona algo interessante, diz: cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Gostaria de analisar aqui com vocês, agora, de uma forma didática, quais são os dons da igreja de Aveiro. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é o seu conhecimento sobre os dons espirituais? Qual é o seu conhecimento? Fraco, razoável ou excelente? Quantos acham que conhecem muito bem esse tema dos dons espirituais? Levante a mão. Muito bem. Poucas pessoas conhecem. Muito bem. Quantos conhecem mais ou menos os dons espirituais relatados na Bíblia sobre esse tema? Levante a mão. Um grupo maior. E quantos têm pouco conhecimento sobre os dons espirituais? Levante a mão. Também o grupo é pequeno. Ainda bem, não é? Você poderia citar alguns dons espirituais relatados na Bíblia? Se você quiser falar bem alto um dom, pode falar. Cite um dom espiritual que você já leu na Bíblia, você sabe que foi num dom espiritual mesmo. Profeta. A Lília diz profeta, e é verdade. Esse é um dom que está na Bíblia. Mas, pastor também, cura, outro dom. O dom de servir, não é? Diácono. O dom de ser hospitaleiro, recepcionista, ou receber gente em casa, com sorriso, na porta de casa, na igreja. Mais. Dom da oração. Oração e fé são funções universais também, que todos têm fé, os crentes, não é? Claro. E todos podem orar. No entanto, fé e oração entram como dons também para necessidades específicas, para o cumprimento da vontade de Deus através de algumas pessoas que têm esse dom. Muito bem. Dom da cura também. Como? Dom do louvor, dom de cantar, exatamente. Tem gente que tem uma voz, não é? Que canta. Uma vez eu ouvi alguém cantar e derramei lágrimas. Não porque eu estava numa situação difícil, não é, porque aquilo foi tão forte a maneira como cantou. E hoje, quando eu ouvi também o coro cantar aqui, foi algo maravilhoso. Pregar também é o dom, ensinar. Há vários dons, não é? Há vários dons. Parabéns pela participação. Obrigado por participarem. Quais são os textos da Bíblia que descrevem os dons espirituais? Alguém faz ideia? Efésios quantos, Lília? Não sabe? Efésios 4. Muito bem. Como? Efésios 6 também. Onde mais fala de dons espirituais? Romanos 12 menciona ali. 12, 6 a 8, fala dom da misericórdia, dom da exortação, dom da contribuição. Contribuição não apenas no dinheiro, mas nos talentos, no serviço, em estar disponível para tudo que for necessário. 1 aos Coríntios também 14 fala do dom das línguas, dom de línguas, mas eu queria ler alguns dons que estão relatados em 1 aos Coríntios capítulo 12. 12, do verso 7 ao verso 11. Se você quiser abrir a Bíblia, pode abrir a Bíblia comigo, por favor. 1 aos Coríntios 12, de 7 a 11. Aqui menciona alguns dons espirituais. 1 aos Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, a capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, já passamos a conhecer um pouquinho mais sobre os dons espirituais, não é?
Onde é que estão os dons? Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Efésios 4, também Efésios 6 menciona um dos dons. E eu pergunto, existe diferença entre talentos naturais e dons espirituais? O que vocês acham? Há diferença entre talentos naturais e dons espirituais? O que são talentos naturais? Talentos naturais, a pessoa nasce com aquela inclinação para cantar, para tocar um instrumento, para falar em público, para acolher aquela pessoa, ver aquela pessoa que é simpática por natureza e atrai pessoas, e geralmente essas pessoas são colocadas como gestores de vendas ou administradores, elas normalmente se dão muito bem na vida no aspecto material, não é? E são talentos naturais. Nós podemos citar aqui, a nível de Portugal, por exemplo, Luís, seu irmão também, Salvador Sobral, que ganhou um dos prêmios aí. Estes têm talentos naturais, não é? E agora, o que são dons espirituais? Dons espirituais acontece quando a pessoa aceita Jesus e esses talentos naturais transformam-se automaticamente em dons espirituais. E nós podemos agora servir a Deus através dos nossos dons para pregar o Evangelho. Antes, as pessoas serviam a si, atraíam as pessoas no nível carnal, no nível mundano, e agora servem o reino de Deus. Uma outra pergunta, em que momento as pessoas recebem dons espirituais? Os crentes são capacitados com os dons espirituais. Você já pensou nisso? Quando é que acontece isso? É na época do nosso batismo, é por ocasião do batismo, quando somos batizados. Em Atos 2, 38, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Diferente do que dizem por aí, que você só é batizado com o Espírito Santo quando começa a falar línguas que ninguém entende, a Bíblia Sagrada concede o dom, diz que Deus concede o dom espiritual no momento do nosso batismo. Somos selados, somos batizados com o Espírito Santo no momento do nosso batismo nas águas também. É claro que o batismo no Espírito Santo pode vir um pouco antes, quando a pessoa já começa a estudar a Bíblia, já deseja ser batizada, o Espírito Santo já está a trabalhar com ela e ela já começa a participar. Como temos aqui alguns queridos que cantam, que participam e que estão se preparando para o batismo, por exemplo. Já estão sendo usados pelo Espírito Santo com os dons da música. Quais são os seus dons espirituais? Esse é mais sério um pouquinho, é direto a você mesmo. Você já descobriu quais são os seus dons espirituais? Você tem que ter pelo menos um. Ninguém pode dizer não tenho nenhum, porque a parábola diz que todos recebem pelo menos um. Agora não podemos enterrar, não é? Porque senão o Senhor ainda está lá, o Senhor ainda não voltou, Ele vai cobrar e vai cobrar forte, não é? Que Deus tenha misericórdia de nós. Você já descobriu? Tomara a Deus que sim, né? Caso você não conheça os seus dons espirituais ainda, o que é que você deve fazer? Vou dar aqui algumas dicas, está bem? Vou dar aqui algumas sugestões para você descobrir os seus dons. Em primeiro lugar, ore a Deus. Diz a Bíblia que devemos procurar com zelo os dons espirituais. Então, o primeiro lugar é a oração. Precisamos orar. E aqui entra uma questão curiosa, né? Se a minha vida espiritual não está tão boa assim por algum motivo, eu não vou ter vontade nem de manter uma comunhão com Deus direito, muito menos querer descobrir os meus dons. Então é necessário, na oração, primeiro, nos arrepender, confessar os pecados, harmonizarmos a nossa vida com Deus, permitirmos que o Espírito Santo nos restaure, nos possibilite a sermos crentes verdadeiros, crentes legítimos, sem hipocrisia, não é? E depois então que estivermos nessa plataforma mínima, necessária do crente, que é a salvação pela graça, é a salvação responsável, salvação obediente, aí então vamos pedir para Deus mostrar os nossos dons. Depois, esteja disposto a usar, não é? Quando alguém
ligar para você, olha, você foi nomeado para cargo, olha, não sei muito bem. Lembre de Moisés, lembre-se de Jeremias, que eles sentiram-se pequenos, mas eles aceitaram e fizeram um lindo trabalho para Deus, não é? Depois, informe-se a respeito dos dons. Estamos hoje passando essa informação através desse culto-aula, para compreendermos melhor sobre os dons de Deus, não é? Dons espirituais. Um outro ponto interessante é você descobrir aquilo que mais dá satisfação para você em trabalhar para Deus. Em algumas igrejas passa-se um papel, e eu já fiz isso também, para perguntar que cargos você mais gostaria de participar, mais traz felicidade, mais você gosta de ajudar. Isso facilita, não é? Coloque em prática os dons e depois avaliar os dons de uma forma eficiente, né? E perguntar para o pastor, ou para o ancião, ou para um membro da família, olha, qual é, na sua opinião, o dom que eu tenho? Também é importante ouvirmos a opinião do outro, não é? O que é que ensina a parábola dos talentos de Mateus 25? Ensina que cada um recebe um talento. Ensina também que nós devemos nos alegrar. Ensina-nos que os talentos naturais transformam-se em dons espirituais. Ensina-nos que quem falha em usar o que tem, perde até o que tem, perde até o que recebe. Isso é forte, não é? Porque a pessoa fica enferrujada, né? A pessoa já não tem motivação. E aí a tendência é afastar-se de Deus até e da igreja. E talentos usados tornam-se em dons multiplicados. Assim, de uma forma rápida, somente recapitulando aquilo que vocês já disseram, a Bíblia apresenta em torno de 27 ou 28 dons espirituais. Eu vou citar alguns apenas, vários deles vão ao encontro do que vocês já disseram. Apostolado, que é uma pessoa que é enviada, são os missionários que vão para outros países. Dom de línguas, falar e interpretar, não é aquela confusão que é vista por aí, isso não é bíblico. O dom da misericórdia, capacidade de sentir empatia por pessoas que sofrem. E aqui enquadram-se os voluntários da ADRA, também visitar doentes, serviços comunitários em lares, em prisões. Serviço de prisão quase não é feito, né? Em prisões quase não é feito. E esse é um ministério interessante. Nem todos têm esse dom, mas os que têm esse dom, que têm vontade, podem e devem fazer o trabalho junto aos reclusos. O dom do serviço, que é do diaconato, o dom de contribuir, não é? O apoio voluntário. Há pessoas que têm um dom natural, que estão lá no trabalho e de repente recebe um pedido para ajudar, consegue conciliar o trabalho com a ajuda que é feita e rapidamente está lá, a coisa acontece e volta no trabalho e o trabalho continua abençoado. Há pessoas assim, que têm esse dom natural, né? A Bíblia também, por inferência, fala do dom do celibato, capacidade de permanecer solteiro, feliz e sem sofrer demasiada tentação sexual. E em 1 aos Coríntios 7:32, o apóstolo Paulo fala: o solteiro cuida da casa do Senhor. É nesse contexto que ele falou, não é? Também o dom do conhecimento, o dom de evangelismo, o dom de ensinar. A Bíblia, quando fala doutores, não refere-se a médicos, refere-se a professores de teologia, quem consegue analisar o texto, fazer uma exegese, traduzir para o ouvinte em todas as épocas. É nesse sentido que a Bíblia fala dos doutores. E é claro que também ser médico é um talento natural, né? E um médico cristão pode transformar aquele talento natural em dom espiritual. Também o dom da hospitalidade, já falamos, o dom da oração e o dom da fé também como dom. O dom da cura, o dom de pastor, o dom de ensinar, disposição para o sofrimento também, com uma causa ficada para alcançar um fim proveitoso, dom da música, da profecia, dom do aconselhamento. Há pessoas que com meia horinha diz algumas palavras e a pessoa aconselhada sai satisfeita. E dom do discernimento espiritual também. É mais ou menos a pessoa conseguir
em poucas palavras que ouve, quando o outro quando o outro fala, conseguir como que quase ler a vida toda da pessoa e poder ajudar da maneira correta, da maneira certa e eficaz, né? Dom do discernimento espiritual. Agora, qual é a diferença entre dons espirituais e funções universais? Já demos um lance antes, já falamos um pouquinho antes. Qual é a diferença entre dons espirituais e funções universais? Funções universais são tarefas que todos podem fazer, mesmo sem ter os dons espirituais, específicos para aquela função. Todos nós temos um dom, pelo menos, não é? Então, são tarefas que todos podem fazer. Por exemplo, amanhã vamos ter uma Expo Saúde, que ainda bem que depois de tanto tempo, né, de confinamento, nós vamos amanhã procurar, com a ajuda de Deus, mostrar a cara e fazer o trabalho e ajudar as pessoas na área da saúde. E todos vocês foram convidados. Então, na Expo Saúde nós podemos trabalhar desenvolvendo as funções universais. Mesmo sem dom específico para alguma coisa ali, nós podemos ajudar de alguma maneira, né? Distribuir um livro, distribuir folhetos. A pessoa fala, eu não tenho dom. Como não tem dom? Sabe falar? Olha, aqui está um folheto do senhor para a senhora. Outra função universal, convidar gente para vir à igreja. Ah, eu não tenho dom para isso. Como não tem dom? Tem parentes, tem amigos, tem familiares, pode convidar alguém. Isso são funções universais. Agora, dons espirituais, cada um desenvolve o seu da melhor maneira. Nem todo cristão tem o dom do evangelismo, mas todos devem ter a função universal de testemunhar a sua fé, trazendo pessoas para ouvir o evangelismo, ou enviando sites, enviando sermões, são as funções universais, não é? Nem toda a igreja tem todos os dons, mas toda a igreja deveria usar os dons que tem. Portanto, que Deus abençoe, que Deus capacite a igreja de Aveiro para que possa usar os dons no nível individual, e somando todos os dons no nível coletivo, nós apresentamos um corpo agradável para o Senhor. O que nós não podemos fazer é enterrar os nossos dons, não é? Benefícios, quais são os benefícios de usarmos os dons espirituais? Você descobre os seus dons, desenvolve e vive muito feliz. Você acorda de manhã, que bom, abençoado, feliz por estar usando os dons, né? Deus é glorificado e Cristo logo voltará. E o meu apelo hoje é que nós possamos, com humildade, orar a Deus, pedir a orientação para descobrirmos ou confirmarmos os dons que temos e estarmos disponíveis, não é? Queria agora, antes de concluirmos, passar alguns textos do Espírito de Profecia, textos curtos, que estão no Testemunhos para Ministros 307. Deus disse assim: não terá o Senhor Deus por inocente os que são deficientes na realização do trabalho que Ele requer de suas mãos. Lembram da sentença para quem enterrou? É forte, é muito forte, mas é a mensagem de Deus para nós. Outro texto: o Senhor abundantemente concede o seu dom, então não nos levantaremos nós e cumpriremos o nosso dever para com Deus? Agora, outro texto no livro Conselhos sobre Mordomia, 72, diz: cada um tem recebido algo do Mestre e devem todos fazer sua parte em suprir as necessidades da obra de Deus. Que Deus possa abençoar esta igreja, né? Jesus convida todos nós a usarmos os nossos dons espirituais. Eu queria fazer uma pergunta talvez um pouquinho ousada aqui, mas eu gostaria de fazer. Quantos de vocês estão dispostos, estão disponíveis a usarem os vossos dons espirituais? Levante a mão. Que Deus abençoe vocês. Que Deus ajude todos nós. Em 2 Crônicas, capítulo 34, de 1 a 5, ali fala das reformas que Josias fez. Ele começou a ensinar a Bíblia Sagrada, depois o povo se consagrou, depois ele quebrou os ídolos, ele desenterrou
os ossos dos sacerdotes idólatras e queimou na frente de todos. Ele fez uma limpeza geral no reino de Judá. E Deus abençoou aquele rei. E é interessante uma coisa aqui. Que idade ele tinha quando começou a reinar? 8 anos. Reinou por vários anos. E é interessante que dos 8 aos 16 anos, fala-nos Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu contemporâneo de Jesus, ele analisou a vida dos judeus, né? Ele tem um livro espetacular. Ele diz que Gedida é que reinou por 8 anos no lugar de Josias. E a Bíblia menciona o nome de Gedida. Quem foi Gedida? A mãe de Josias. Então aqui mostra algo curioso também. Às vezes nós pensamos assim, poxa, mais pessoas podiam participar, mais pessoas podiam estar disponíveis para pregar o Evangelho, para apressar a volta de Jesus. Nem todos aceitam participar, etc, etc. E é bom nós percebermos que por trás também disso tudo estão os nossos progenitores, que muito contribuem para o uso dos dons e a educação como um todo, não é? É bom nós pensarmos nisso. Se hoje estamos participando, se estamos trabalhando, é porque tivemos quem nos incentivou. E nós, pais de hoje, que igreja nós queremos apresentar para Deus daqui 10 anos, daqui 20 anos, se Jesus não voltar? É muito importante nós pensarmos nisso, né? Caleb, quando estava com 80 anos, ele conquistou o monte. Quando ele tinha 40 anos, ele disse, dá-me esse monte. Depois passou todo o processo do deserto, 40 anos se passaram. Quando ele chegou lá, dá-me esse monte, eu quero conquistar esse monte. Com 80 anos, subiu e conquistou o monte. E é interessante que algumas pessoas hoje, com 60 anos, já querem se aposentar na igreja, né? Com 70 já dizem, isso é para os jovens, é para os novos. Não, quem tem 70, quem tem 80 anos pode contribuir e muito bem, tem a experiência, somada à experiência do mais idoso, né? Ou da pessoa com mais idade, com o jovem, dá uma dupla perfeita. O que nós não podemos fazer é nos aposentar antes do tempo, né? Quando falamos em termos de servir ao Senhor. Sabe qual é a maior necessidade da igreja? Tem um texto, Mensagens Escolhidas, no capítulo 16, que diz assim, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação, importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. A verdadeira reforma deve começar comigo, consigo, conosco, com a nossa família. E depois então, a igreja será abençoada. Não é? Acho que todos nós necessitamos restabelecer algumas coisas na nossa vida, a começar por mim, né? E Deus apela-nos aos nossos corações hoje. Davi falou no Salmo 51, 12, torna a dar-me a alegria da salvação, sustém-me com o espírito voluntário. Lembram-se? Quando fomos batizados há uns anos atrás, aquela alegria, aquela motivação, levantar cedo, vir à igreja, estarmos disponíveis e tal, e depois com o tempo aquilo vai arrefecendo, podemos ter enterrado o nosso entusiasmo. Em termos práticos, o que é que nós precisamos? Ler mais a Bíblia. Todos os reavivamentos apresentados na Bíblia Sagrada, quando as pessoas abandonaram a idolatria e passaram a servir a Deus, foi porque a lei foi lida, foi praticada, os mandamentos foram obedecidos, a comunhão com Deus foi restabelecida. Precisamos orar mais, precisamos ler a lição da escola sabatina cada dia, precisamos ler os livros do Espírito de Profecia, precisamos nos envolver, precisamos estar pontualmente na igreja, precisamos fazer o culto lá em casa, pelo menos uma reunião em família, reunir toda a família, ler um verso bíblico, fazer uma oração, agradecer a Deus, pedir a bênção de Deus, e quem tem cônjuges não crentes deve ser convidados também para participar. Olha, são 3 minutos para uma oração, vem, vamos fazer. É assim que começa o reavivamento e começa a missão, não é? Deus nos chamou para sermos posses do seu reino. E agora sim eu quero concluir lendo um texto bíblico.
em 1 aos Coríntios, capítulo 1. 1 aos Coríntios, capítulo 1, do 26 ao 29. 1 aos Coríntios 1, de 26 a 29. É um texto muito interessante que fala a vocação dos santos. Somos santos, todos nós somos santos. Vamos para o céu. Nós somos os verdadeiros santos. Aos santos que estão na casa, escreve Paulo, escreve João, escreve Pedro. Você é santo. Mesmo pecador, você é santo, porque você aceita a graça regeneradora de Jesus. Que Deus vos abençoe e a mim também. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reproduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Que coisa linda, não é? Que maravilha, que texto poderoso. Então aqui nós podemos pensar, poxa, mas eu tive um nascimento tão humilde, eu vim de uma origem tão simples, a minha cultura não é tão boa, é isso que Deus está falando. Deus escolheu nós, Deus nos escolheu. Nós é que devemos dizer, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Não é? Que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe as visitas que estão conosco também, sejam todos muito bem-vindos sempre. E eu queria fazer no início, mas não deu, eu queria fazer uma menção especial ao meu sogro, que está ali atrás, o irmão Arlindo Bastos, que participou do início da igreja aqui em Aveiro, há mais ou menos 60 anos atrás. Está sentadinho ali, depois poderão conversar com ele na saída. E fazendo esta menção, eu homenageio todas as visitas que estão conosco também. Você de Aveiro, você da região, você de outro país, você imigrante que veio. Vamos nos unir a todos e vamos usar os dons que Deus nos deu para evangelizarmos esta cidade. Essa cidade precisa de Jesus, precisa de conhecer o amor de Cristo. Que Deus vos abençoe e a mim também. Amém.